Fernando Pessoa, ele nos faz refletir: pedras no caminho? Guardo-as todas. Um dia vou construir um castelo. Todos nós encontramos pedras em nossos caminhos. Algumas são grandes, outras são menores. O que fazer com elas? Passar pelo lado, fazer de conta que elas não existem ou existiram, removê-las de nosso caminho. As pedras representam as dificuldades, as frustrações, os desejos insatisfeitos, os sonhos não realizados. Todos nós temos expectativas, desejos. O grande problema aparece quando nossas expectativas se tornam exigências para a nossa felicidade. Como lidar com um desejo insatisfeito? Como lidar com as frustrações do dia a dia? Existem pessoas que são especialistas em lidar com frustrações, outras apresentam uma maior dificuldade. Quando não conseguem o que desejam, ficam infelizes, rancorosas e descarregam sua raiva em cima de outras pessoas. Simone Embrecht, psicóloga e psicanalista, ela escreve que o segredo em relação à frustração não está em simplesmente não descarregar a raiva acumulada, guardá-la, mas transformar o que se produziu dentro da nossa alma. Guardar as pedras das ilusões, não para acumulá-las em fortalezas que aprisionam, mas que façam parte da construção de castelos de uma nova história. As crianças e os adolescentes, elas vivenciam situações de forma mais intensa e muitas vezes não toleram ver frustrados seus desejos e ficam muito bravas, tendo crises muitas vezes de birra e de raiva. Mas à medida que elas vão amadurecendo, elas precisam aprender, ainda que a duras penas, a serem mais tolerantes e que as frustrações são partes inerentes da vida adulta. Conseguir encará-las com realismo é um passo essencial para o nosso crescimento interior. Dias atrás, uma professora relatou com grande preocupação a conduta de um menino que apresenta crises de raiva e de total descontrole dentro da sala de aula. Ele bate, ele joga cadeira nos colegas, em certa ocasião mordeu a professora quando essa tentou intervir impedindo que ele fosse machucar um colega. É muito comum na clínica de crianças e adolescentes a procura por atendimento diante de sintomas da conduta. Mentir, roubar, agredir, destruir, desafiar são manifestações que mobilizam os pais e os educadores. Para compreender melhor essas crianças, nós podemos pensar na teoria da tendência antissocial desenvolvida pelo psicanalista Winnicott. Segundo esse psicanalista, a criança, à medida que ela vai crescendo, ela passa por várias fases que vão consolidando o seu amadurecimento pessoal. Primeiro, a dependência absoluta, depois a relativa, rumo à independência, necessitando uma adaptação do ambiente familiar às suas necessidades. Se houver uma ruptura ou perda dos cuidados do pai ou da mãe, a criança passa a viver em estado de deprivação. Uma criança torna-se deprivada quando ela é destituída de algum aspecto essencial de sua vida em família. Começam a aparecer os sintomas, como roubo, agressividade, mentira, como também uma desordem generalizada. Se a criança não for bem atendida a partir da fase de dependência relativa, pode começar a manifestar a tendência antissocial. Se o afastamento da mãe for maior do que a pequena criança possa suportar, ou se o pai não puder cumprir a sua função, acontece a sensação de raiva e de abandono. Segundo Winnicott, uma criança se torna deprivada quando é destituída de algum aspecto essencial de sua vida em família. Daí, gente, a grande importância de cuidarmos de nossas crianças e de nossas famílias. A tendência antissocial é um sinal de esperança, é um sinal de SOS, em que a criança sente o ambiente em débito com ela, reclamando por direitos perdidos, podendo, nos casos iniciais, ser entendida e tratada dentro do lar, havendo possibilidade de reverter a situação. Ainda há esperança para essa criança. Também sabemos que quando uma pessoa sofre muitas privações ao longo da vida, sua alma fica marcada pelo sofrimento, podendo ocasionar doenças como transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade, entre tantas outras doenças mentais, como esquizofrenia e psicose. O ego não suportou tamanho sofrimento. Uma excelente semana para todos!